Olá, seja bem-vindo ao programa Talentos e Negócios. No programa de hoje vamos relembrar e destacar aqui o trabalho de diversos profissionais que atuaram na tragédia que envolveu a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas nesse acidente aéreo que chocou o mundo e que aconteceu aqui na cidade de Caratinga no início deste mês. Hoje vamos enaltecer o trabalho de diversos profissionais e saber como que foi a atuação desses profissionais durante esta ocorrência que pegou todos de surpresa. O meu entrevistado de hoje é o jornalista Miguel Braz. Eu confesso que foi um desafio, o maior desafio da minha carreira jornalística. E foi uma experiência e tanto, né? No princípio eu pensei assim, gente, eu não vou dar conta, não vou conseguir fazer isso, eu vou cair. Eu cheguei a pensar nisso, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, esta é a minha missão, esta é a minha profissão e eu devo seguir. Teremos também mais uma dica da Fundação Educacional de Caratinga. A escola Professor Jairo Grossi está recebendo obras da cobertura de sua quadra esportiva. O empreendimento trará melhor funcionalidade ao espaço e conforto para os alunos. Tudo isso a partir de agora. Seja bem-vindo. O programa Talentos e Negócios está começando. Muito bem, nós damos início ao programa Talentos e Negócios de hoje, relembrando uma situação trágica que assolou a cidade de Caratinga, onde todos esperavam ansiosos a chegada da cantora Marília Mendonça, que iria se apresentar na cidade pela segunda vez e de repente nos deparamos com um cenário trágico, com um acidente fatal que vitimou a cantora e compositora e outras 4 pessoas. Profissionais de vários setores da cidade foram envolvidos para esta ocorrência de forma inesperada e todos tiveram muito profissionalismo. Hoje eu estou trazendo aqui no programa um jornalista que foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente e que trouxe essas notícias para nós em primeira mão. Meu entrevistado de hoje é o jornalista Miguel Braz. Seja bem-vindo, Miguel. Muito obrigado, Fernanda. Miguel, que participou, foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente, que é jornalista e repórter aqui da TV Sistec. Exatamente. Como que foi que vocês ficaram sabendo, qual foi a primeira notícia desse acidente, Miguel? Eu estava terminando um VT, né, quando soubemos que um avião havia caído aqui em Caratinga. Rapidamente fomos para lá. Chegamos lá, né, já tinha outra equipe lá no local e com toda dificuldade, né, de sinal, com toda dificuldade de internet, a gente fez o maior esforço para levar as primeiras informações acerca da queda deste avião, sem saber quantas pessoas, quem estavam dentro do avião. Então fizemos este esforço e fomos um dos primeiros veículos de comunicação a chegar no local, que, por sinal, é de difícil acesso. Como que foi o cenário que vocês encontraram quando chegaram? Quem estava nesse local no momento que vocês chegaram? Quando chegamos, a equipe do SAMU e a Polícia Militar já estavam iniciando o trabalho de resgate das vítimas. E foi um pouco dificultoso também por causa da complexidade do local, por causa da queda também, né? Vazou o combustível, as pedras ficaram escorregadias, mas este foi o primeiro cenário, né, que a gente encontrou lá no local, já iniciando os trabalhos para resgatar as vítimas. E imediatamente vocês começaram a fazer uma live para dar essa notícia em primeira mão e houve ali alguns problemas de comunicação, porque realmente o sinal ali no local de internet não era muito dos favoráveis, então vocês precisaram até interromper essa transmissão ao vivo, não foi isso que aconteceu? Exatamente, a gente começou a nossa transmissão com o cenário, com o próprio cenário. Não tínhamos informações oficiais, nenhuma informação. A única coisa que a gente passou para as pessoas que nos acompanharam é que realmente o avião havia caído, que já haviam algumas equipes no local atendendo a ocorrência, que o local era complexo e
O sinal também, né, toda hora caía, a gente mantendo contato, e mesmo com toda essa dificuldade, a gente não deixou de levar as primeiras informações às pessoas que nos assistiam. Quanto tempo depois do momento que vocês chegaram, Miguel, vocês começaram a ter essas informações oficiais? Há cerca de 1 hora, mais ou menos, 1 hora, 1 hora e meia, porque haviam informações desencontradas. Verdade. Que eram 3, 4, até 6 pessoas dentro do avião, mas depois soubemos que eram 5 pessoas, né? Pela própria Polícia Militar, pelo próprio Corpo de Bombeiros, soubemos oficialmente que eram 5 pessoas. Quem foi o primeiro órgão daquele momento, qual o profissional representando qual entidade que veio falar com a imprensa, que se pronunciou oficialmente? Qual deles foi o primeiro a falar com a imprensa a respeito daquele acidente? O Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros falou, né, com a nossa outra equipe também, sobre como foi o processo de resgate, o início do resgate, as dificuldades para resgatar as pessoas que estavam lá naquele avião. Oficialmente foi o Corpo de Bombeiros. Isso após já ter a confirmação de que se tratava do avião de Marília Mendonça e a confirmação das 5 mortes. Exatamente. Somente depois dessas confirmações que eles vieram se pronunciar de forma oficial. Exatamente, depois de tudo isso, de todo o trabalho, que os corpos também já haviam sido liberados para o IML, aí sim falaram com os órgãos de imprensa. O Corpo de Bombeiros foi a primeira corporação a conversar com a imprensa. Miguel, eu acompanhei de longe no início, depois eu fui até o local, consegui acompanhar de perto também, já anoitecendo, o final do resgate às vítimas, e tive vivenciei um pouquinho desse cenário, daquela tristeza. Cheguei na minha casa extremamente abalada. Queria te perguntar se isso também, nesse dia, quando você chegou em casa, aquilo mexeu com você? Você ficou abalado? Porque naquele momento ali, todos nós éramos extremamente profissionais, mantendo a postura de levar a informação, buscar a informação de maneira correta, de maneira transparente. E é muito delicado, porque quando se trata de uma notícia dessa, de relevância nacional, a nossa responsabilidade, ela triplica na hora de passar uma informação. Imagino que ninguém queria ali dar uma informação equivocada. Então, nesse momento, eu acredito que o que mais paira na mente dos profissionais, não apenas a imprensa, não apenas os jornalistas, mas todos que atuaram naquela ocorrência, a preocupação ali era com o seu dever profissional. Mas saindo dali, como que o Miguel ficou quando caiu a ficha do que estava acontecendo? A primeira coisa de como o Miguel ficou, se colocou no lugar da família. Porque uma das informações é que a cantora, né, deixou um filho de 1 ano e um ano e meio. Né, 1 ano e 10 meses. A primeira coisa que o Miguel pensou foi na criança e na família, né? Porque um ser humano ainda tão pequeno, mal conhecer a mãe, mal conviveu, né, um certo tempo com a mãe, mas segundamente eu fiquei arrasado, né? Eu fiquei em estado de choque. Eu nunca havia visto uma situação dessa, nunca tinha acompanhado de perto uma situação dessa. Em outras ocasiões, sim, acidentes mais leves, né? Mas pessoalmente, como o Miguel, uma tragédia a nível nacional, foi uma coisa que me chocou. Eu fiquei trêmulo, não consegui dormir, fiquei bem tenso, fiquei nervoso. Com certeza. E falando por outras pessoas também, a cidade ficou arrasada. Ficou. Miguel, você estava de plantão nesse dia? Sim, eu estava de plantão. Então, saindo daquele cenário, qual foi o segundo ponto onde vocês atuaram? O IML. Fomos para o IML de Caratinga, onde já haviam, né, sido levados 5 corpos. Né, e lá também a situação estava bastante tensa, não só eu como o Miguel, mas como os demais colegas, como pessoas também estavam bem alterados, bem chocados, bem tensos. E depois do IML, nessa noite, teve também uma manifestação em homenagem à cantora. Você também cobriu esse momento? Sim, sim. Antes de irmos para esta manifestação, a gente passou em outro local, né, que foi na Delegacia de Polícia Civil,
né, onde passaram mais alguns detalhes sobre esta tragédia e fomos lá para a Praça Cesário Alvim, a manifestação, inúmeras pessoas, demonstração de carinho, de afeto, sobretudo de gratidão também, né, os fãs, praticamente todas as pessoas que estavam na praça iriam ao show, ficaram tristes, mas ao mesmo tempo também alegres por poder homenagear a cantora Marília Mendonça. Prestar a última homenagem aqui na cidade, onde infelizmente a cantora veio falecer. Nós vamos continuar essa entrevista daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daqui para que você continue acompanhando um pouquinho do trabalho da imprensa de Caratinga nesta triste ocorrência. Nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Talentos e Negócios, hoje relembrando um momento trágico, um momento triste, mas também um momento onde profissionais mostraram a sua inteira competência e sua inteira responsabilidade. E hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho do trabalho da imprensa, um pouquinho dos heróis jornalistas, aqueles que trazem a notícia para vocês, aqueles que ficam noites trabalhando, aqueles que não têm o final de semana, que não têm o seu horário de almoço com a família, porque eles têm que deixar tudo para ir atrás da informação e trazer essa informação ao público. E nós tivemos aí um trágico acontecimento de relevância nacional, onde a imprensa de Caratinga foi extremamente fundamental, onde a imprensa de Caratinga mostrou um profissionalismo, uma seriedade e um trabalho impecável, com muita responsabilidade ao transmitir as informações de forma verdadeira, de forma transparente a todos que nos acompanharam, inclusive ajudando órgãos de imprensa de rede nacional. Não foi isso, Miguel? Exatamente, foi o nosso primeiro contato, né? A primeira empresa em rede nacional que entrou em contato com a gente, que eu me lembro, foi a Band de São Paulo, já pedindo informações, se a gente tinha algumas informações. E logicamente este momento, né, a gente não olha a concorrência, mas sim o companheirismo, a parceria, com o único objetivo de levar a informação, infelizmente, dessa notícia que chocou todo o Brasil. É verdade. Eu estava na minha casa quando recebi uma ligação de um produtor da Record, me pedindo para passar informações. Eu falei para ele, eu não estou no momento, não estou no local do acidente, eu não estou atuando no jornalismo diário mais, mas eu vou te passar o telefone da equipe. E eu passei o telefone de vocês também para a equipe da Record. E eles não conseguiram contato, eu acredito, porque eles tiveram essa dificuldade que vocês estavam no local. E eu falei com eles, eu vou até o local e vou tentar ajudá-los. Foi por isso que eu fui até o local também, para ajudar essa equipe de São Paulo, da Record, que estava pedindo informações. Então, assim, a gente viu que realmente não apenas a Sistec, não apenas a nossa equipe, mas todos os veículos de comunicação aqui de Caratinga foram muito solidários aos veículos de imprensa de rede nacional. Foi um trabalho em conjunto muito importante, muito bonito, né, que a gente precisa destacar, a gente precisa enaltecer. Assim como também o trabalho de todas as equipes envolvidas, Miguel, e você é uma testemunha que acompanhou bem de pertinho ali os primeiros momentos do acidente até o final, porque a gente sabe que foi um trabalho que não terminou naquela noite, né? Foram dias de cobertura, dias de trabalho, inclusive hoje ainda existem equipes trabalhando nesta ocorrência, nesse acidente, investigando. E eu queria que você contasse para a gente, então, aquele final de semana que você estava de plantão, como que ele decorreu a partir daquele dia. Exatamente, Fernanda. No sábado nós voltamos ao local, né, acompanhamos todos os trabalhos do CENIPA, né, que é o órgão responsável pelas investigações. A nossa equipe ficou lá durante o dia, à tarde, à noite, né, e já à noite recebemos a informação, já acompanhamos também a retirada da aeronave das pedras, né? Foi aí o nosso último momento no local, porque pediram para a imprensa já não ficar lá depois de certo horário, mas a gente acompanhou todo o trabalho do outro lado. Que horas que começou essa retirada da aeronave? Começou por volta de 7, 7h30 da noite. Ah, já foi bem de noite. E que horas que aconteceu a visita da CENIPA?
A CENIPA já esteve lá no sábado pela manhã, em torno de 7 horas da manhã, já estava no local, já estava fazendo toda a perícia. E eles se pronunciaram? Eles se pronunciaram com a imprensa. E o que eles falaram? Na parte da manhã, né, o tenente-coronel Osiel falou como seriam os procedimentos para a retirada da aeronave e também como seriam as investigações no decorrer do dia. Já no final do dia, ainda no sábado, a mesma pessoa se pronunciou falando como foi os trabalhos dentro da aeronave, né, alguns objetos, os equipamentos, os instrumentos musicais da banda foram encontrados, foram retirados. Houve dificuldade também para fazer certo tipo de perícia, né? Então, o CENIPA falou como foi todo o procedimento, né, para a retirada da aeronave. Até então, para retirar o avião, precisou de fazer muita coisa. Miguel, durante as primeiras impressões que vocês estavam ali aguardando, as primeiras informações, todo mundo ainda pego de surpresa, a produção da Marília Mendonça, que estava em Caratinga, foi para o local também. Vocês tiveram ali um contato com eles? Tiveram alguma troca de informação com essa produção? Não, a nossa equipe não chegou a ter esta conexão com a produção, mas, né, a produção estava no local. Não conseguimos acessar, não conseguimos nenhuma informação. Eles acompanharam também, né, eles deviam estar extremamente do trabalho. Também naquela situação, sim, né? Estavam bem chateados, tensos. E eu creio que justamente pela vida da situação, eles não quiseram falar com muita gente, não quiseram falar com a imprensa, mas acompanharam partes do trabalho. Vocês tiveram acesso a alguma testemunha que viu o momento da queda do avião? Sim, Fernanda, tivemos acesso a 2 pessoas, na verdade um casal de moradores lá do local, inclusive eles até relataram para a gente que ouviram um barulho estranho, como se fosse um barulho de um trator. Então, quando eles saíram, viram que a aeronave já estava sobrevoando a área, já começaram a ficar assustados, pensando que o avião ia cair sobre a casa deles. Então, eles viram o momento que caiu, mas não sabiam exatamente o local. Depois que ouviram o barulho, aí subiram e viram que a aeronave caiu sobre as pedras. Então, assim, assustados, bem tensos, eles relataram os últimos momentos que a aeronave sobrevoou sobre aquela região. Muito bem. Estamos aqui acompanhando o depoimento do repórter da TV Sistec, jornalista Miguel Braz, que acompanhou de perto toda a reportagem, trouxe, né, todas as informações aqui durante o último final de semana para o público de Caratinga acerca do acidente que envolveu a cantora Marília Mendonça. Nós vamos continuar essa entrevista no próximo bloco. Talentos e Negócios volta já, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o programa Talentos e Negócios, continuando a nossa conversa aqui com o jornalista Miguel Braz acerca da cobertura jornalística do acidente envolvendo a cantora Marília Mendonça e outras 4 vítimas em Caratinga no início deste mês. Miguel, você que já atuava no jornalismo há quanto tempo? Há quase 4 anos. Há quase 4 anos. Você relatou para mim no início do programa que essa foi a primeira reportagem em nível nacional que você fez, a primeira reportagem tão violenta, trágica, né, a que mais mexeu com você. O que essa ocorrência, essa reportagem trouxe de experiência para a sua vida profissional? Que lições você tirou desse momento, dessa experiência? Eu confesso que foi um desafio, o maior desafio da minha carreira jornalística. E foi uma experiência e tanto, né, no princípio eu pensei assim, gente, eu não vou dar conta, não vou conseguir fazer isso, eu vou cair. Eu cheguei a pensar nisso, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, esta é a minha missão, esta é a minha profissão e eu devo seguir. A experiência foi tão grande que, né, teve várias vertentes, né, porque eu pude compartilhar este momento,
né, por ser a primeira vez que eu faço a matéria deste âmbito nacional, acredito também, né, que este acidente chegou a âmbito internacional também. Com certeza. Né? E eu fiquei bem nervoso, né? E foi uma experiência e tanto que ao mesmo tempo que eu compartilhei com alguns colegas, eu adquiri de colegas mais experientes. Adquiriu experiência, troca de conhecimentos. Exatamente. Isso foi o que deu um leque, né, que deu um avanço na minha carreira jornalística. Não falo por questão de reconhecimento, mas sim por questão de trabalho. Por questão de trabalho, pelo fato de a nossa equipe ter sido a primeira a chegar no local. É lógico, né, que recebemos vários elogios, mas estamos aqui para trabalhar, fomos para o trabalho, não para ser elogiados, mas por fora do trabalho a nossa equipe recebeu vários elogios. E como eu disse, foi um desafio, vai ser uma experiência que vai ficar marcada para o resto da minha vida, Fernanda. Né, como eu já te disse, foi a primeira vez que eu fiz a matéria, né, uma cobertura deste âmbito e com certeza, acredito que, suponho eu, né, que vai ser difícil, né, fazer outras coberturas desse nível. Miguel, qual foi o momento mais difícil durante essa cobertura? Aquele momento que mais te marcou, o momento que mais doeu? No momento que retiraram o corpo da cantora Marília Mendonça. Por mais que a gente estava do outro lado, a gente viu eu vi um momento que retiraram o corpo da Marília Mendonça e foi um momento que eu fiquei mais fraco, mas ao mesmo tempo forte. Né? Deu vontade de chorar neste momento, mas eu não poderia deixar que a minha subjetividade transparecesse neste momento profissional. Mas foi um momento duro, foi um golpe baixo também, e foi o momento que mais marcou em toda essa cobertura, o momento da retirada do corpo. Porque todos aguardavam ainda tinha uma pontinha de esperança. Primeiro, que não fosse o avião da cantora, e segundo, que se fosse, eles estivessem vivos, eles tivessem Exatamente. sobrevivido, até porque a cidade estava em festa, estavam todos aguardando, ansiosos pela apresentação dela. E eu acho que aquele momento que nós tivemos a confirmação da morte da Marília Mendonça foi o momento mais difícil, não só para nós jornalistas, mas para toda a equipe que atuou e para os fãs e todos que estavam acompanhando aquela transmissão. Exatamente, Fernanda. E paralelo a isso, neste momento, muitos fãs da cantora estavam no local. Né? Alguns ficaram desesperados, alguns ficaram tristes. E assim, quando viram que realmente era ela, né, que estava sendo retirada, é lógico que a gente não viu o corpo completamente. Até então, né, os socorristas tiveram este cuidado para que não expor é questão de respeito. As vítimas, com certeza. E a gente viu que alguns fãs ficaram bem arrasados, bem no momento que retiraram o corpo. É isso, então, Miguel. Suas considerações finais, né, a respeito da participação aqui no programa, para falar da sua profissão. Quero que você deixe uma mensagem aí ao nosso público que está acompanhando Talentos e Negócios. Muito bem, Fernanda. A primeira coisa, eu quero te agradecer pelo convite, né, por esta oportunidade de falar um pouco do trabalho do jornalista, mas ao mesmo tempo também falar como essa tragédia me afetou como pessoa. Né, a todas as pessoas que acompanharam a nossa programação, que acompanharam toda a equipe nesta tragédia, neste impacto nacional, foi um momento ímpar, um momento inexplicável, e a gente agradece mais uma vez e, sobretudo, né, demonstrar a nossa solidariedade aos familiares, a todas as pessoas que tiveram envolvidas, não só os jornalistas, mas a gente sabe que tiveram pessoas que não são da área, que ajudaram a levar essa informação. Sim, eu quero aproveitar a oportunidade, Miguel, já que você está mencionando, eu quero aproveitar para parabenizar todas as equipes que atuaram naquela ocorrência, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil, o SAMU, os socorristas, os voluntários. Eu não sei se eu estou esquecendo, acho que falei todos, a imprensa de Caratinga, que também deu um show de informação, de ética, de compostura, ao médico
que socorreu a cantora e todas as vítimas, o Dr. Cleiton, que fez um trabalho excelente e que me concedeu uma entrevista esta semana no meu Instagram, onde ele relata com detalhes os aspectos que ele vivenciou ali no socorro àquelas vítimas. Então, assim, foi um trabalho espetacular, foi um trabalho em conjunto, né, de toda uma equipe de profissionais de diversas áreas diferentes ali atuantes num momento difícil, mas que mostraram muito profissionalismo, muita humanização em seus trabalhos. Quero aqui parabenizar a todos que estejam acompanhando o nosso programa. E aproveitar para parabenizar também Miguel, tá, Miguel? Muito obrigado, Fernanda. Parabéns também a você pelo seu trabalho. Eu fiquei orgulhosa de ver você lá do outro lado da telinha, que foi um dos primeiros a chegar lá no local. E fiquei muito orgulhosa também de toda a equipe aqui da TV Sistec. Muito, muito obrigada por aceitar meu convite e participar aqui do programa. Eu que agradeço. E agora vamos a mais uma dica da Fundação Educacional de Caratinga. A Escola Professor Jairo Grossi está recebendo obras da cobertura de sua quadra esportiva. O empreendimento trará melhor funcionalidade ao espaço e conforto para os alunos. Assim, as atividades esportivas já praticadas, como futebol, vôlei, basquete, dentre outras, poderão ser realizadas com mais segurança e comodidade, sobretudo nos dias ensolarados. O incentivo às práticas esportivas é uma estratégia importante no estímulo ao aprendizado. Essa obra, a gente já está na fase de quê? De receber a estrutura metálica, porque a fundação já foi realizada e já está pronta ao recebimento da estrutura metálica e, posteriormente, a cobertura. O objetivo também da cobertura é a preocupação com a exposição, né, ao sol, né, dos alunos aqui da Jairo Grossi. Então, é um dos principais motivos da execução e a preocupação da direção da instituição com nossos alunos. E o programa de hoje está chegando ao final, espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido um programa de um tema muito triste, mas nós precisávamos trazer aqui um pouco dos bastidores de uma cobertura jornalística trágica, como foi essa que aconteceu no início do mês em Caratinga, com a morte da cantora Marília Mendonça. Muito obrigada a todos pelo carinho, muito obrigada pela sua audiência. Na próxima semana a gente se vê com mais um Talentos e Negócios. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.